A floresta de Bornéu é uma das maravilhas mais impressionantes que a natureza, obra-prima de Deus, nos concedeu. Ao caminhar por suas trilhas ou observar o brilho dourado do sol penetrando entre as copas das árvores, é impossível não sentir a grandiosidade do Criador refletida em cada detalhe. A vida pulsa em cada canto desse paraíso tropical. Desde os menores insetos até os gigantes primatas, todos coexistem em uma harmonia que só poderia ter sido desenhada por mãos divinas. A biodiversidade impressionante de Bornéu nos relembra da perfeição e complexidade do equilíbrio que Deus estabeleceu entre todas as criaturas. Explorar essa floresta é como se conectar com a própria essência da criação. A cada som emitido pelos animais, a cada folha que cai suavemente ao chão, percebemos a presença de algo maior, uma força que mantém tudo funcionando de maneira tão impecável. Os animais, desde os astutos felinos até os imponentes elefantes, seguem seus instintos com uma sabedoria intrínseca, guiados pelo mesmo sopro divino que criou o mundo. Bornéu é uma prova viva do cuidado e amor de Deus pela terra e pelas criaturas que nela habitam. Neste mergulho pelo coração da selva, a grandiosidade da criação se revela em cada detalhe. A floresta de Bornéu é um lembrete de que, por mais avançada que nossa civilização se torne, a verdadeira beleza e o verdadeiro equilíbrio sempre estarão nas mãos de Deus, que continua a sustentar e nutrir cada folha, cada ser e cada respiração dessa magnífica selva tropical. Os orangotangos de Bornéu são um dos maiores emblemas da biodiversidade dessa floresta tropical. Com braços longos e fortes, eles se movem com maestria pelas copas das árvores, raramente descendo ao solo. Sua alimentação consiste principalmente de frutas, folhas e pequenos insetos, que eles encontram facilmente em seu habitat. Extremamente inteligentes, os orangotangos são capazes de usar ferramentas simples para acessar alimentos mais difíceis. Seu comportamento quase humano faz deles criaturas fascinantes e únicas entre os primatas. As copas das árvores são como o mundo dos orangotangos, onde eles dormem, se alimentam e até constroem ninhos temporários para descanso. Cada movimento é calculado, aproveitando ao máximo a flexibilidade de seus braços para balançar de uma árvore a outra. Essa habilidade de viver nas alturas também os protege de muitos predadores terrestres. As florestas de Bornéu oferecem a eles um refúgio perfeito, onde podem prosperar longe dos perigos do solo. A conexão entre os orangotangos e a floresta é quase simbiótica, com ambos dependentes um do outro. Esses primatas desempenham um papel vital no ecossistema de Bornéu. Eles ajudam a dispersar sementes ao consumir frutas, promovendo a regeneração de novas plantas e árvores na floresta. Sua presença mantém o equilíbrio do ecossistema, mostrando o quanto cada criatura é essencial para a harmonia da floresta tropical. Além disso, observá-los em seu habitat natural é uma experiência que inspira respeito e admiração pela complexidade da vida selvagem. Sem dúvida, os orangotangos são verdadeiros embaixadores da floresta de Bornéu. Os macacos narigudos são uma visão única em Bornéu, facilmente identificados por seus narizes longos e protuberantes. Esses primatas têm uma aparência incomum, mas é justamente essa característica que os torna tão icônicos. Eles habitam as florestas pantanosas e áreas ribeirinhas, onde se movem com agilidade nas árvores e nos corpos d'água. Suas dietas consistem de folhas e frutas que encontram nas camadas superiores da vegetação. Além disso, esses macacos têm uma habilidade rara entre os primatas. Eles são excelentes nadadores. A vida social dos macacos narigudos é outro aspecto fascinante. Eles vivem em grupos que variam em tamanho e suas interações sociais são complexas. A comunicação entre eles inclui uma variedade de sons e gestos, especialmente durante a época de reprodução. Suas colônias são estruturadas de forma hierárquica, com machos dominantes liderando os grupos
e protegendo-os de predadores. É interessante observar como esses macacos dependem do ambiente aquático para sua sobrevivência, algo raro entre primatas. Esses primatas de Bornéu são também fundamentais para o equilíbrio ecológico da região. Como se alimentam de vegetação densa, eles ajudam a podar o excesso de folhas e frutas, garantindo que as árvores e plantas cresçam de forma saudável. Além disso, os macacos narigudos, ao se moverem de uma árvore para outra, facilitam a dispersão de sementes, o que promove a regeneração da floresta. A harmonia entre esses primatas e o ambiente em que vivem é um lembrete de como a natureza é interconectada e depende de pequenos atos para manter seu equilíbrio. Os gibões de Bornéu são acrobatas naturais, famosos por sua habilidade de balançar de galho em galho com uma agilidade impressionante. Esses primatas têm braços incrivelmente longos, que lhes permitem cobrir grandes distâncias rapidamente sem tocar o chão. Passam a maior parte de suas vidas nas copas das árvores, alimentando-se de frutas, folhas e flores. A forma como eles se movem nas alturas é um espetáculo por si só, exibindo uma elegância rara na natureza. É como se o céu fosse o único limite para esses incríveis saltadores. A vida social dos gibões também é fascinante. Eles são monogâmicos, vivendo em pequenos grupos familiares compostos de um casal e seus filhotes. A comunicação entre eles é feita através de chamados sonoros que ecoam pela floresta, principalmente ao amanhecer. Esses sons marcam o território e reforçam os laços entre os membros do grupo. Seus chamados podem ser ouvidos a quilômetros de distância, uma verdadeira sinfonia que preenche o ambiente tranquilo da floresta. Além de sua habilidade acrobática e vida social única, os gibões desempenham um papel importante no ecossistema de Bornéu. Eles ajudam a dispersar sementes e a polinizar as plantas ao se moverem de árvore em árvore. Cada salto, cada chamada, contribui para a manutenção da biodiversidade na floresta tropical. Esses pequenos guardiões das copas são vitais para o equilíbrio desse ecossistema, mostrando mais uma vez a delicada interdependência entre as espécies. O Tarsius de Bornéu é uma criatura misteriosa e fascinante, principalmente por seu estilo de vida noturno. Com olhos enormes, adaptados para enxergar no escuro, eles se movem de maneira quase fantasmagórica pelas sombras da floresta. Alimentam-se principalmente de insetos e pequenos vertebrados, que caçam com movimentos rápidos e precisos. Apesar de seu tamanho diminuto, o Tarsius é um predador eficiente, capaz de capturar suas presas em pleno voo com saltos rápidos e certeiros. Uma das características mais marcantes dos Tarsius é sua capacidade de virar a cabeça em quase 180 graus, uma adaptação necessária para localizar suas presas no ambiente noturno. Vivendo em pequenos grupos familiares, eles compartilham cavernas e árvores ocas como refúgios durante o dia, saindo apenas quando a escuridão toma conta da floresta. Sua dieta rica em proteínas é obtida através da caça ativa, o que os mantém sempre em alerta. Os Tarsius são uma peça fundamental na teia alimentar da floresta de Bornéu. Como predadores de insetos e pequenos animais, eles ajudam a controlar as populações dessas espécies, evitando que se tornem dominantes. Ao mesmo tempo, eles servem de alimento para predadores maiores, completando o ciclo da vida no ecossistema. A presença silenciosa dos Tarsius pode passar despercebida para muitos, mas seu impacto na dinâmica da floresta é significativo. O leopardo nebuloso, com sua pelagem manchada e furtiva, é um dos predadores mais intrigantes de Bornéu. Apesar de sua aparência elegante e graciosa, esse felino é um caçador astuto e eficiente, utilizando sua habilidade de escalada para emboscar presas nas árvores. Seu habitat preferido são as florestas densas, onde ele pode se esconder facilmente entre as sombras e vegetação espessa. Alimenta-se de pequenos mamíferos, aves e até macacos, sendo um dos predadores de topo da região. Além de suas habilidades de caça, o leopardo nebuloso é também um excelente escalador, muitas vezes visto descansando em galhos altos ou saltando de árvore em árvore. Sua estrutura muscular e garras afiadas o tornam particularmente adaptado para a vida arbórea, onde passa grande parte do seu tempo. Esses felinos são solitários por natureza, exceto durante a época de reprodução,
quando formam pares temporários. O papel ecológico do leopardo nebuloso é essencial para o equilíbrio da floresta. Como predador de topo, ele ajuda a manter as populações de herbívoros sob controle, evitando que superpovoem o ambiente e destruam a vegetação. Essa espécie, como muitas outras em Bornéu, depende diretamente da integridade da floresta tropical para sobreviver. Sem a diversidade de presas e a vastidão das copas das árvores, o leopardo nebuloso perderia seu habitat e sua fonte de alimento. Bornéu é um verdadeiro paraíso para os amantes de aves, especialmente os pássaros de cores vibrantes e comportamento fascinante. Um dos mais notáveis é o calau-rinoceronte, conhecido por seu grande bico curvado e o casque que o torna inconfundível. Esses pássaros majestosos costumam voar em pares ou pequenos grupos, enchendo a floresta com suas vocalizações. Eles se alimentam de frutas, insetos e pequenos vertebrados, usando seu bico para alcançar alimentos em lugares difíceis. Além dos calaus, muitas outras aves chamam Bornéu de lar, como o belo argus de Bornéu, cujas penas longas e ornamentadas são usadas em rituais de acasalamento. O macho, em especial, é famoso por seu elaborado show para atrair as fêmeas, exibindo suas penas como um leque impressionante. Esse comportamento destaca a riqueza e diversidade das interações sociais entre as espécies aladas da região, que vivem entre as camadas de vegetação da floresta tropical. As aves de Bornéu têm um papel crucial na manutenção da floresta. Muitas delas são importantes polinizadoras e dispersoras de sementes, ajudando a flora a se reproduzir e se espalhar. Além disso, elas controlam a população de insetos, servindo como predadoras naturais. A presença dessas aves vibrantes e únicas é um lembrete da biodiversidade espetacular que a floresta tropical de Bornéu oferece, proporcionando um equilíbrio delicado e vital ao ecossistema. Os elefantes pigmeus de Bornéu são uma das criaturas mais fascinantes da ilha. Menores que os elefantes africanos e asiáticos, esses elefantes são notavelmente pacíficos e têm uma aparência ligeiramente mais arredondada. Eles habitam as áreas mais densas e remotas da floresta, onde encontram vastos campos de bambu e vegetação rasteira para se alimentar. Suas caminhadas pela floresta, geralmente em grupos familiares, criam trilhas que facilitam o movimento de outras espécies. Esses elefantes também desempenham um papel vital na dispersão de sementes, uma vez que se alimentam de uma grande variedade de plantas. À medida que se movem pela floresta, suas fezes depositam sementes que eventualmente germinam e ajudam a regenerar a vegetação. Os elefantes pigmeus são tímidos e evitam a presença de outras espécies, exceto durante a época de acasalamento, quando se reúnem em grupos maiores. Embora sejam pacíficos, os elefantes pigmeus são fundamentais para o equilíbrio do ecossistema. Sua dieta variada ajuda a manter o crescimento das plantas controlado, evitando que certas espécies vegetais dominem o ambiente. Ao criar trilhas naturais e abrir clareiras na floresta, eles também facilitam o deslocamento de outras espécies menores. Sua presença é, sem dúvida, um dos pilares da biodiversidade na floresta tropical de Bornéu. O urso malaio é o menor entre as espécies de ursos, mas sua presença em Bornéu é nada menos que gigante. Com sua pelagem negra e uma mancha alaranjada no peito, esse urso é facilmente reconhecido nas florestas. Embora seja pequeno, é incrivelmente forte, e suas garras afiadas permitem que ele escale árvores com facilidade em busca de alimentos, como frutas e favos de mel. A alimentação desse urso é variada e inclui insetos, mel, pequenos mamíferos e plantas, o que o torna uma peça vital no equilíbrio ecológico da floresta. Os ursos malaios são criaturas solitárias e tímidas, preferindo o isolamento nas partes mais densas da floresta. Eles são conhecidos por seu apetite voraz por mel, o que lhes rendeu o apelido de ursos do mel. Com suas longas línguas, eles conseguem alcançar os favos mais profundos e consumi-los com rapidez. Sua dieta rica em frutas e insetos faz deles dispersores de sementes involuntários, ajudando na regeneração de várias plantas e árvores da floresta de Bornéu. Esses pequenos gigantes são também predadores de cupins e formigas,
controlando as populações desses insetos que poderiam causar danos à vegetação. Ao escalar árvores e cavar o solo em busca de alimento, os ursos malaios também ajudam a arejar o solo, promovendo a circulação de nutrientes e água. Assim, mesmo com seu comportamento discreto, os ursos malaios desempenham um papel ecológico fundamental para a saúde da floresta tropical. São mais um exemplo de como até os menores gigantes de Bornéu podem ter um impacto imenso no ecossistema. Os rinocerontes de Sumatra, os menores de sua espécie, são habitantes raros e esquivos das florestas de Bornéu. Embora sejam difíceis de avistar, eles deixam suas marcas ao se moverem pelas áreas mais densas e isoladas da floresta tropical. Esses rinocerontes preferem áreas pantanosas e florestas fechadas, onde podem se alimentar de uma grande variedade de plantas, incluindo folhas, galhos e frutas. Sua dieta variada os torna fundamentais na manutenção do equilíbrio vegetal. Uma das características mais fascinantes desses rinocerontes é seu hábito de usar lama para se refrescar. Eles frequentemente mergulham em poças de lama, o que ajuda a manter sua pele fresca e livre de parasitas. Esse comportamento é vital para sua sobrevivência, já que os rinocerontes são altamente suscetíveis ao calor e à desidratação. Além disso, a lama ajuda a proteger sua pele dos raios solares intensos, criando uma camada natural de proteção. Embora sejam solitários por natureza, os rinocerontes de Sumatra desempenham um papel crucial no ecossistema da floresta de Bornéu. Sua alimentação promove o crescimento de novas plantas, ao remover folhas e galhos, que de outra forma sufocariam o crescimento das espécies vegetais. Além disso, seus movimentos ajudam a abrir trilhas pela vegetação densa, facilitando a circulação de outras espécies menores. A presença desses gigantes tímidos é essencial para a continuidade da vida na floresta tropical. Bornéu abriga uma grande variedade de serpentes, incluindo algumas das espécies mais venenosas do mundo. A cobra-rei, por exemplo, é uma das mais conhecidas e temida tanto por sua toxicidade quanto por seu tamanho impressionante. Esse réptil imponente é um predador de outros répteis, especialmente de outras cobras. Suas habilidades de caça, juntamente com sua capacidade de se camuflar na vegetação densa, fazem dela uma presença temida, mas vital para o equilíbrio do ecossistema. Além da cobra-rei, há várias outras espécies de serpentes em Bornéu, desde as pequenas e inofensivas até as cobras pitons, que se alimentam de mamíferos de pequeno e médio porte. Algumas serpentes possuem coloração vibrante, um aviso natural de sua toxicidade para potenciais predadores. Outras, mais discretas, se escondem no subsolo ou entre as folhas, esperando o momento certo para capturar suas presas. Cada espécie tem seu papel, e juntas ajudam a controlar as populações de roedores, pássaros e pequenos mamíferos. A diversidade de serpentes em Bornéu reflete a complexidade do ecossistema da floresta tropical. Elas desempenham um papel crucial como predadoras de topo, mantendo o equilíbrio das populações de suas presas e, por consequência, influenciando a vegetação e o comportamento de outras espécies. Embora muitas vezes temidas, as serpentes são essenciais para a manutenção da biodiversidade de Bornéu, e sua presença é um sinal de um ecossistema saudável e funcional. Em meio à exuberante vegetação de Bornéu, os camaleões se destacam por sua habilidade única de mudar de cor e se camuflar perfeitamente em seu ambiente. Isso permite que eles se escondam de predadores e passem despercebidos enquanto caçam insetos e outros pequenos animais. Vivendo principalmente nas árvores, esses répteis de olhos móveis e independentes conseguem observar ao seu redor sem se mover, capturando presas com sua língua rápida e pegajosa. Sua presença, embora muitas vezes invisível, é fundamental para o equilíbrio da floresta. O camaleão de Bornéu, assim como outros répteis, contribui significativamente para o controle das populações de insetos na floresta. Ao predar insetos em grandes quantidades, ele mantém o ambiente saudável e equilibrado, evitando que pragas causem danos às plantas. Sua camuflagem é tão eficiente que muitas vezes os camaleões passam despercebidos por quem explora a floresta, fundindo-se perfeitamente ao ambiente com cores que imitam as folhas e os galhos das árvores.
Além de sua habilidade de se camuflar, os camaleões têm um papel importante na cadeia alimentar da floresta. Predadores como aves e serpentes os caçam, o que os torna uma ligação importante entre diferentes níveis tróficos do ecossistema. Assim, mesmo sendo discretos e solitários, esses répteis desempenham um papel vital para a manutenção da biodiversidade e para o funcionamento harmonioso da floresta tropical de Bornéu. As rãs e sapos de Bornéu são conhecidos por suas cores vibrantes e comportamentos fascinantes. Muitas dessas espécies utilizam suas cores intensas para avisar os predadores sobre sua toxicidade, uma defesa natural contra ameaças. Habitantes das regiões mais úmidas da floresta, esses anfíbios são fundamentais para o controle de insetos, alimentando-se de grandes quantidades de mosquitos e outros pequenos invertebrados. A presença dessas criaturas nos pântanos e córregos é um indicador de um ecossistema saudável e equilibrado. Durante a estação das chuvas, o ambiente de Bornéu se transforma em um anfiteatro natural, com o canto dos sapos enchendo a floresta. Esse coro é parte essencial dos rituais de acasalamento, onde os machos competem para atrair fêmeas. Muitas espécies de rãs e sapos também possuem adaptações únicas, como a capacidade de planar entre as árvores, como a rã voadora. Essas habilidades ajudam a evitar predadores e encontrar parceiros em um ambiente tão vasto e vertical. Os sapos e rãs também têm um papel importante na manutenção da qualidade da água nos rios e lagos de Bornéu. Seus girinos se alimentam de algas e matéria orgânica, ajudando a limpar os corpos d'água e promover a saúde do ecossistema aquático. Além disso, eles servem como presas para uma variedade de outros animais, como aves e serpentes. Esse ciclo de vida multifacetado torna os anfíbios essenciais para o equilíbrio da floresta tropical, tanto em terra quanto na água. Nas águas costeiras ao redor de Bornéu, as mantas gigantes deslizam suavemente pelos oceanos, movendo-se com graça e imponência. Conhecidas por seu comportamento pacífico, essas criaturas alimentam-se de plâncton, filtrando enormes quantidades de água para capturar seu alimento microscópico. Suas asas largas e fluidas criam uma dança subaquática hipnotizante, e muitos mergulhadores têm a sorte de observar de perto essas gentis gigantes. Além de sua impressionante envergadura, as mantas também desempenham um papel crucial nos ecossistemas marinhos de Bornéu. Essas criaturas majestosas, embora enormes, são completamente inofensivas para os humanos e outras grandes criaturas marinhas. Elas podem ser vistas em áreas de alimentação específicas, onde grandes concentrações de plâncton se acumulam, permitindo-lhes se alimentar eficientemente. Em algumas épocas do ano, as mantas formam grupos, o que cria um espetáculo impressionante de dezenas de indivíduos nadando em sincronia. Essas congregações ajudam a manter o equilíbrio dos oceanos ao redor de Bornéu. As mantas gigantes são também símbolos da biodiversidade marinha que cerca a ilha. Elas atraem a atenção de ecoturistas e mergulhadores, o que ajuda a sensibilizar as pessoas para a importância da conservação marinha. A proteção desses gigantes marinhos e de seus habitats é crucial para a preservação dos delicados ecossistemas costeiros de Bornéu. Observá-las em seu ambiente natural é uma experiência que inspira respeito e admiração pela vastidão e complexidade da vida marinha. Os morcegos frugívoros de Bornéu desempenham um papel fundamental na dispersão de sementes e na polinização, promovendo a regeneração da floresta tropical. Voando silenciosamente durante a noite, esses morcegos se alimentam de frutas como figos e mangas, carregando sementes por longas distâncias. Seu hábito noturno os torna invisíveis durante o dia, mas sua contribuição para a diversidade de plantas na floresta é inestimável. Ao transportar sementes para áreas distantes, eles ajudam a manter o equilíbrio ecológico. Os grandes morcegos são também polinizadores essenciais, especialmente para plantas que florescem à noite. Ao sugar o néctar das flores, eles inadvertidamente transferem pólen de uma planta para outra, garantindo a reprodução das espécies vegetais. Esse comportamento é particularmente importante em áreas remotas da floresta, onde poucas outras criaturas podem alcançar essas flores altas. Os morcegos, com suas asas largas e movimentos rápidos,
são como jardineiros noturnos, essenciais para a saúde das florestas de Bornéu. Além de sua importância ecológica, os morcegos frugívoros também servem como fonte de alimento para predadores noturnos, como corujas e serpentes. Seu papel duplo como dispersores de sementes e presas contribui para o equilíbrio da cadeia alimentar. Sem eles, muitas espécies de plantas lutariam para se reproduzir e a floresta poderia perder parte de sua biodiversidade. Eles são uma prova de que até os seres mais pequenos e discretos têm um impacto profundo no ambiente ao seu redor. Bornéu é o lar de uma diversidade impressionante de insetos, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Desde grandes borboletas coloridas até pequenos besouros que se camuflam perfeitamente entre as folhas. Os insetos desempenham papéis essenciais na floresta. Eles ajudam na polinização, controlam populações de pragas e servem de alimento para várias outras espécies. As formigas, por exemplo, são comuns e formam sociedades incrivelmente organizadas dentro da densa vegetação. Entre os insetos mais fascinantes de Bornéu estão os insetos pau e os insetos folha, mestres da camuflagem que se misturam com perfeição ao ambiente. Eles permanecem imóveis durante o dia, se tornando praticamente invisíveis para predadores. Já durante a noite, esses insetos se alimentam de folhas e outros materiais vegetais, contribuindo para o ciclo natural de decomposição e renovação da floresta. Esse equilíbrio delicado permite que a floresta prospere, garantindo que os nutrientes retornem ao solo. Borboletas e abelhas também desempenham um papel importante como polinizadoras das muitas plantas e flores que enchem a floresta de cores vibrantes. Seu trabalho silencioso é vital para a reprodução das plantas, muitas das quais dependem exclusivamente de certos tipos de insetos para transferir pólen de uma flor para outra. Sem esses pequenos trabalhadores, a flora de Bornéu seria muito menos diversa e vibrante. Os insetos são os operários invisíveis que mantêm a floresta tropical funcionando com precisão. Os rios que cortam as florestas de Bornéu são verdadeiras artérias de vida, sustentando uma diversidade impressionante de espécies. As águas turvas abrigam peixes de todos os tamanhos, além de crocodilos de água doce e tartarugas, que prosperam nesse ambiente rico em nutrientes. A fauna aquática se adaptou de maneira única ao fluxo dos rios com espécies como o peixe aruanã, que pode saltar da água para capturar insetos nas árvores próximas. A vida nos rios é uma constante dança entre presas e predadores. Esses rios não servem apenas como habitat para criaturas aquáticas, mas também fornecem água fresca para muitas das espécies terrestres que habitam Bornéu. Mamíferos como os elefantes pigmeus e os macacos narigudos frequentemente vão até as margens dos rios para beber e se refrescar. Ao mesmo tempo, as florestas ribeirinhas são um local ideal para pássaros e pequenos mamíferos, que encontram abrigo entre a vegetação densa que cresce nas margens dos rios. Esse é um dos muitos exemplos de como o ecossistema de Bornéu é interligado. Além da biodiversidade na água, os rios de Bornéu desempenham um papel crucial na distribuição de nutrientes pela floresta tropical. As enchentes sazonais, comuns durante a estação das chuvas, depositam sedimentos ricos em nutrientes nas margens, fertilizando o solo e permitindo que a vegetação prospere. Essa ciclicidade natural garante a renovação constante da floresta, criando novos habitats para espécies terrestres e aquáticas. A vida em Bornéu está profundamente conectada com seus rios, que alimentam e sustentam todos os seus habitantes. A floresta tropical de Bornéu é também lar de uma ampla variedade de répteis e anfíbios. As cobras, por exemplo, são abundantes, desde as pequenas e não venenosas até as enormes pitons, que se movem lentamente pelo chão da floresta. As lagartixas, com suas habilidades de camuflagem, são frequentemente vistas escalando troncos de árvores em busca de insetos. Esses répteis desempenham papéis importantes, regulando as populações de pequenos animais. Os anfíbios, por sua vez, prosperam nas áreas mais úmidas da floresta. Os sapos e rãs coloridas são um espetáculo à parte, com algumas espécies exibindo cores vibrantes como uma forma de avisar sobre sua toxicidade. Uma das mais intrigantes
é a rã voadora de Bornéu, que pode planar entre as árvores graças a membranas entre seus dedos. Essa habilidade permite que ela evite predadores enquanto busca por alimento ou locais para se reproduzir. Além de sua beleza exótica, répteis e anfíbios são fundamentais para o ecossistema de Bornéu. Eles ajudam a controlar a população de insetos, que poderiam facilmente proliferar sem esses predadores. Ao mesmo tempo, eles servem de alimento para aves e mamíferos maiores, completando a cadeia alimentar. Sua presença e diversidade são indicativas da saúde da floresta tropical, evidenciando o equilíbrio delicado que mantém esse habitat vivo e vibrante. Ao final dessa jornada pela floresta de Bornéu, fica claro que a obra de Deus é incrivelmente detalhada e rica. Cada criatura que habita esse lugar tem um propósito, uma função que mantém o equilíbrio delicado desse vasto ecossistema. Desde os primatas que saltam graciosamente entre as árvores, até as criaturas mais ocultas que vivem nas profundezas das cavernas, todos são partes essenciais de um plano maior, desenhado pelo Criador. É difícil não sentir uma profunda gratidão e reverência por tudo que Ele nos deu. Deus nos deu não apenas a beleza da criação para admirar, mas também a responsabilidade de protegê-la. Ao observarmos as maravilhas de Bornéu, somos chamados a refletir sobre como podemos ser melhores guardiões desse paraíso. E você, o que pode fazer para preservar essa magnífica obra divina? Quais passos você está disposto a dar para proteger a criação de Deus? Pense nisso, e ao se inspirar nessas histórias da selva, lembre-se de que temos o dever de honrar o que nos foi confiado. Por fim, se deseja continuar aprendendo mais sobre as belezas naturais que refletem o poder e a bondade de Deus, inscreva-se e ative as notificações. Vamos juntos explorar e proteger essa herança divina, aprendendo mais sobre a vida selvagem que nos conecta diretamente com o Criador.